Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro. Consta, eu quero te ouvir sobre essa entrevista que fizemos com o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, mas deixa eu trazer mais um aspecto, porque o ministro Flávio Dino saiu em defesa aí do colega, do ministro Alexandre de Moraes, ele que é alvo, segundo o ministro Flávio Dino, de perseguição e chantagem. E aí, o Dino disse que por conta ali do número de impeachments que tramitam no Senado em desfavor do ministro Alexandre de Moraes. Essa declaração ocorreu hoje também em Brasília, nesse fórum sobre segurança pública promovido pelo Portal J. A gente vai dar uma olhadinha nessa fala do ministro Flávio Dino e já passo para o Consta. A questão central não é a existência de freios e contrapesos, mas sim a deturpação disto. Quando há excessos. Os 81 pedidos, evidentemente, são um óbvio excesso. Basta lembrar que o campeão é apenas um ministro. Alexandre de Moraes responde por metade desses pedidos. Então, ou se cuida de um serial killer, ou se cuida de alguém que está sendo vítima de uma espécie de perseguição, de uma chantagem. Estas são as palavras. Exatamente essas. E, portanto, nós precisamos equilibrar todos os vértices do triângulo de Niemeyer Luskofta que descrevi, e é uma tarefa de todos. Às vezes, nessa política e vida pública, de um modo geral, ultra espetacularizada, tem gritaria demais e reflexão de menos. Então, talvez o primeiro passo seja inverter essa equação. Mais serenidade, mais ponderação, para permitir que os acertos possíveis sejam adotados. O Consta, equilibrar os vértices do triângulo igual a legislar em causa própria, né? É isso? Pois é, Paula. E veja, a quantidade de pedidos não diz muita coisa, né? 81 pedidos, quase metade contra um, que seria então um serial killer. Bom, em primeiro lugar, é um serial killer da Constituição. Cometeu inúmeros abusos, foi sancionado pela maior democracia do mundo, até agora ainda tem a lei Magnitsky em sua cabeça, né? É um abusador de direitos humanos. E nem ele sofreu impeachment, ou seja, dos 81 pedidos, nenhum foi para o plenário. A lei que caducou de velhice, segundo Gilmar Mendes, por ser de 1950, vamos então suspender a CLT por idade também, né? A lei que vale desde 1950 não levou nenhum ministro do Supremo ao impeachment. Então veja, que abuso é esse? Talvez existam 81 pedidos de impeachment porque nenhum foi parar no plenário. Porque o presidente Rodrigo Pacheco e agora o presidente Alcolumbre sentam em cima e protegem seus cúmplices do STF. Agora, é uma prerrogativa que cabe ao povo e seus representantes, o próprio Senado, entrar com esses pedidos. E são pedidos muitas vezes embasados, até porque, cá entre nós, esse último que o Rodrigo Marcial entregou, um dossiê de 800 páginas com 68 mil assinaturas quase de cidadãos com seus CPFs registrados, né? É um dossiê amplo de inúmeros abusos e crimes cometidos por Alexandre de Moraes. Repito, sancionado pela democracia americana, pela lei Magnitsky, até agora. Ainda não foi revogado. Então, como é que podem falar em chantagem, em perseguição? Quem persegue é o Alexandre de Moraes. Quem faz chantagem, quem intimida, quem tortura, quem age como investigador, como Ministério Público, até como médico, é o Alexandre de Moraes, só acumulando cargos. E nem esse sujeito, nessas circunstâncias, foi alvo de um processo de impeachment a plenário. Então é uma piada de mau gosto o discurso do Flávio Dino e do Gilmar Mendes. Cadê os excessos? Ninguém vê. Todo mundo está vendo já uma missão quase impossível de empichar o ministro. Com a decisão monocrática de Gilmar Mendes, vira uma missão impossível. Piotr, o doutor Ives foi bem claro, né? Diz que não vê respaldo jurídico, né, em relação a essa decisão do ministro Gilmar Mendes. E quando eu perguntei ali em reação do Legislativo, ele foi bem objetivo e prático, né? Faça-se, então, uma lei para dizer o que já existe, né? Determinar as regras que já estão, né, postas para que, então, o Supremo respeite, né, a legislação vinda do Legislativo. Que foi o discurso, e acho que vale a pena lembrar, porque a gente critica com frequência o Senado, e com razão, porque o Senado, o Congresso Nacional, se ajoelhou diante do Supremo,
E ontem, nos discursos que a gente ouviu, tanto de senadores da oposição quanto de senadores mais governistas, e foi um discurso praticamente uníssono ali em relação à defesa da legislação, da prerrogativa de qualquer cidadão poder colocar um pedido, porque não quer dizer que vai ser aceito, mas veja só o zelo de autoblindagem que faz o ministro Gilmar Mendes. Todos esses discursos foram muito claros. Preciso ação. Só uma rejeição aqui no discurso não funciona. O Senado precisa, então, fazer, de alguma forma já antecipou, o que o doutor Ives acabou de dizer. Faz uma lei dizendo a mesma coisa. Porque daí o Gilmar Mendes vai dizer o quê? Que ela caducou, mas acabou de ser feita. Agora, veja a que ponto chegamos. Eu preciso que o Congresso se debruce a escrever a mesma lei porque o Supremo discorda da lei anterior. É este o ponto. Há pouco a gente viu aí, eu vou voltar ao Flávio Dino, Paulo, me permite, equilibrar os vértices do triângulo. Quem disse que isso é função do Supremo Tribunal Federal? O que ele quer dizer? Aí é legislar. Mas ele não pode legislar, o Supremo não tem que legislar. E o que o ministro Gilmar Mendes fez ontem foi legislar. Aliás, ele diz assim sobre o procurador, sobre o advogado-geral da União. Nesse cenário, fica evidente que o ordenamento jurídico brasileiro não contempla o chamado pedido de reconsideração. Trata-se, na realidade, de expediente informal, destituído de previsão normativa e incapaz de gerar efeitos próprios dos recursos típicos. Tampouco tem efeito uma decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal de legislar. Ué, por que ele legisla? Por que ele acha que o dele tem, digamos, efeito próprio de recurso? Nenhum. Porque ele tem, por exemplo, a capacidade de previsão normativa para fazer valer. Não pode. Ministro do Supremo não legisla. Aliás, o Judiciário não legisla. Mas ele insiste. Aí vem o Dino com essa... É dissimulado isso daí. Olha, não, precisamos equilibrar os vértices. Mas equilibrar vértice do quê? O Supremo não equilibra vértice de nada. Aplica a lei que existe e que ele não escreveu. Esta é a lógica da República, porque se eu for aplicar uma lei que eu escrevi, alguma coisa está errada. Eu posso ter feito uma lei apenas sob meu gosto. Não. Decide-se numa Câmara que tem 503 deputados e 81 senadores. Essa é a lógica da representação. Após isso, ainda há, em alguns casos, possibilidade de veto do presidente. O Congresso tem que se manifestar de novo. Depois o Supremo vai lá, ou o Judiciário, dependendo do foro, e aplica a lei que foi pensada pelos representantes do povo. Apesar de um longo caminho, não se faz lei da noite para o dia. Simulação, vai. Gilmar está com medo da nova composição do Senado. Sim. Esse é o problema. Ele quer se garantir porque a oposição pode se tornar mais musculosa e mais corajosa que a atual. Então, ele está querendo garantir o emprego. Marcelo, chamou a atenção que disse o doutor Ives que ele espera que talvez não haja aí a confirmação por parte do plenário dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. O que te parece? Acho difícil. Eu tenho... A esperança a gente tem, mas acho difícil porque, primeiro, o próprio Gilmar disse que conversou com o Congresso, conversou com os colegas e muito me estranharia se não tivesse feito realmente essa conversa, porque se os colegas dele derrubarem a liminar dele, votarem contra o Gilmar fica isolado, exposto de uma forma muito grande. Então, a gente não está diante de um jogo jurídico, até porque isso foi plenário virtual. Se o jogo fosse jurídico, estaria em debate. Aliás, o próprio Gilmar colocaria em debate no plenário físico para não se comprometer com a decisão dele. Colocar no físico é uma forma de todo mundo se expor junto. Se vai para o plenário virtual, é porque eles não querem se expor. Tudo que eles levam para o plenário virtual é para esconder da gente, é o escurinho do cinema. Eles levam para lá para a gente não ficar sabendo que eles estão, como eles pensam, como aquilo vai ser levado adiante. Então, o voto do ministro Gilmar é o voto, no mínimo, da maioria. Me parece isso inevitável. Agora, esse equilíbrio dos vértices, vejam, o STF sentou em cima do triângulo, quebrou o triângulo, não tem vértice mais nenhum. A gente não tem triângulo, não tem círculo, não tem nada. Eles só fazem política. A Constituição foi completamente usurpada, a Constituição foi pervertida. A gente tem um STF pervertido, são ministros perversos e que simplesmente rasgaram a Constituição e fazem dela o que bem quiserem. Eu queria saber do ministro Gilmar,
que acha que a lei de impeachment é inconstitucional, se ele então concorda com o raciocínio de que o Temer, que foi guindado à presidência por conta da lei de impeachment ter sido aplicada à época Dilma, se ele acha que o Temer foi um presidente ilegítimo. E se o ministro Gilmar Mendes também acha que a nomeação de um presidente ilegítimo, que foi a nomeação do Moraes, também foi ilegítima. E se então o Gilmar concorda que o Moraes é um ministro ilegítimo, se a legitimidade do ministro Moraes, portanto, é um golpe de uma lei caduca e inconstitucional. Eu queria que ele respondesse essa questão. Infelizmente, parece que ele não responderá.